Abra vossas Bíblias comigo, fazendo favor. Vamos meditar em um texto bíblico no livro de Gálatas, capítulo 5 e o verso 1. Aleluia. Livro de Gálatas, capítulo 5 e o verso 1. Nós vamos ler um texto bíblico que diz: estais, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Até aqui esse texto bíblico. Estais, pois, firme na liberdade com Cristo que nos libertou, e não torneis colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Até aqui. Toque alguém, olhe para ele e diga assim: você é livre, meu irmão. Diga: você está liberto. Se for para viver uma religião, viver um evangelho de escravidão, meu irmão, fica na tua casa. É verdade. Porque estão pegando muito a Bíblia, entendeu, querido, e colocando escravidão nas pessoas, colocando jugo, colocando maldição. E não foi para isso que Jesus morreu. Não foi para isso. Jesus, ele não morreu para você ser escravo de homem. Jesus, ele não morreu na cruz para você ser escravo de sistema. Jesus, ele não morreu na cruz para você ser escravo, entendeu, querido, de jugo, não, de religião. Jesus morreu na cruz para você ter liberdade. Aleluia. Então, a pessoa que ela serve Jesus, ela tem liberdade. Ela tem liberdade, ela não é para ser oprimida. Então, por que as pessoas, querido, vêm para a igreja e ficam oprimidas? Sabe por quê? Porque ela não veio, como diz, querido, para buscar Jesus. Ela está debaixo de jugo de religião. Está debaixo de jugo, querido, entendeu, querido, de sistema. Não está debaixo da bênção. Porque quem está debaixo da bênção de Deus não é, como diz, querido, oprimido. A igreja é o lugar onde você tem que estar liberto, não oprimido. A igreja é um hospital espiritual. A igreja é um hospital, querido, um celeiro, que é onde as pessoas ela vêm buscar, querido, um refúgio, buscar uma solução, buscar uma resposta de Deus, não para ser escravo, entendeu, querido? Entendeu? De sistema. A igreja ela não é para colocar jugo sobre as pessoas. Jugo de roupa, jugo de cabelo, jugo disso, jugo daquilo, se você pode comer, se você não pode comer. E não, para com isso. Para com isso. A igreja ela não pode. O que coloca isso é seitas. Seitas coloca, como diz, querido, das suas hierarquias. Mas o evangelho de Jesus não coloca jugo em ninguém. Entenda isso aí. Entenda isso aí. Porque entenda uma coisa. Qual é a nossa obrigação? É pregar a palavra. E qual é a obrigação do Espírito Santo? É conscientizar. Colocar consciência em nós do que nós podemos e o que nós não podemos. O que é justo e o que não é. O que é errado e o que é certo. Então entenda. Eu tenho pessoas aqui que ela era roqueira. Eu tenho um casal que era roqueiro, que quando eles vieram a primeira vez, eles vinham com aquelas motonas, fazia a maior zoada do mundo. Aquelas motonas. E eu nunca disse para eles que eles iam para o inferno. Entendeu? E a irmã vinha aqui, um calor danado. Na época do calor, ela de bota, porque era roqueira. Aquelas botonas aqui, jaquetona. E eu nunca disse que ela ia para o inferno. Eu fiquei quieto. Fui pregando a palavra. Entendeu? Ela tinha pince atravessado aqui, pince atravessado aqui, pince atravessado aqui, pince atravessado aqui, pince no umbigo, pince até na... Deus ficar quieto. Entendeu? Porque o marido reclamava. Então, para você ver, entendeu? Que eu nunca falei que ela ia para o inferno. Fiquei quieto, pregando a palavra. Quando um dia ela chegou sem as botas, outro dia ela chegou no culto sem a jaqueta preta, outro dia ela chegou sem aqueles olhos pretos, outro dia ela chegou sem um pince. 3 meses ela estava normal. Aí ela disse assim: pastor, comecei a me sentir mal. Quando eu vinha na igreja daquele jeito, comecei a ouvir a palavra, comecei a me sentir mal. Eu nunca disse para ela: arranca isso que tu vai para o inferno. Se tu vir para cá desse jeito, tu vai para o inferno. Por quê? Porque o Espírito Santo, querido, é Ele quem faz a transformação. Não somos nós. Nossa obrigação como homem de Deus é pregar o quê? A palavra. Quem faz a mudança é o Espírito Santo, não o homem. Aleluia. Então, para você ver, entenda isso aí. Nossa obrigação é trazer a palavra. Agora, quem vai te mudar é o Espírito Santo. Quer ver uma coisa? Todo mundo que está aqui um dia teve, como disse, querido, um contratempo na vida. Não, pastor, não teve. Teve sim, querido, na tua adolescência, na tua infância, na tua juventude. Entendeu? Tem irmãs aqui de 80 anos, entendeu? Querido, de 70, mas lembra muito bem da época do piri, não lembra? Piri. Aí você que não lembra. Hã? Na tua época. Da Gretchen. Lembra, olha, a irmã diz assim, ó.
Tá vendo? Senhorinha ali, ó. Para você ver. Hoje ela não tem mais idade para fazer isso. Imagina uma senhora dessa idade aí, acho que ela deve ter uns 80. Teve fazendo. Não vai combinar. Mas na época da adolescência dela, ela fazia. Mas por que não faz mais hoje? Porque quem te abriu a mente? O Espírito Santo. Entenda isso aí. Vai dizer que ele tem muitos irmãos aqui, querido. Vai dizer, querido, que nunca, como diz, gostou, querido, de uma música, como diz, querido, quando você estava lá no mundo, querido, entendeu? Do homem apaixonado que canta, entendeu? Vai dizer que quando você estava no mundo, você não ficava com os amigos, bebendo, entendeu, querido? E Amado Batista tocando. Naquele dia, ei, você, ei, é mesmo, amigo. Mas hoje você não faz mais. Por quê? Porque quem te transformou, quem mudou a tua mente? O Espírito Santo, entendeu? Tem muito irmão aí, vai dizer que na época do Bob Marley você não gostava. Botava aquelas caixonas do lado, entendeu? Ei, estamos aí. Vai dizer que você não gostava. Mas hoje você já não faz mais. Por quê? Quem te transformou? O Espírito Santo. Vai dizer que na época, como diz querido, da febre do Michael Jackson, você não ficava puxando os pés parecendo pato, andando para trás. Mas hoje você já não faz mais. Por quê? Porque quem te transformou? O Espírito Santo. Entendeu? Vai dizer que essas irmãs que estão aí, mais ou menos, como diz aqueles 25, 30 aí, não vai lembrar da época do quadrado. Cada um no seu quadrado. Hoje você já não faz mais. Por quê? Quem te transformou? O Espírito? Então toque alguém e diga assim: você tem liberdade do Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo não escraviza ninguém. O Espírito Santo, ele liberta. Aleluia. Você crê que hoje tem libertação? Você crê que hoje tem libertação? Mas essa libertação veio através de quem? De Cristo? De Cristo Jesus. Então o Evangelho de Cristo não é escravidão. O Evangelho de Cristo, querido, não é jugo. Entenda isso aí. Não é isso. Não é. Eu tenho uma irmã aqui que está comigo muitos anos, entendeu? E ela deu uns problemas no joelho. E o médico chegou para ela e disse assim: a senhora tem que ir para o litoral. A senhora vai ter que morar lá. Porque a senhora precisa de iodo nos ossos. Entendeu? E a senhora vai ter que morar num lugar de praia natural. A senhora vai ter que todo dia fazer uma caminhadinha na praia, depois entrar dentro do mar, pulsar lá, não sei o que. O médico, entendeu? O médico passou um negócio desse tratamento para ela. A mulher chegou aqui endemoniada. Pastor, o demônio usou o médico. Falei: como assim? Diz que é para mim ir para a praia, pastor. Eu sou crente. Falei: assim, quem fez a praia, irmã? Foi o demônio ou foi Deus? Foi Deus. Pois então pronto, irmã. O diabo não tem poder de fazer nada, não. Entendeu? O diabo pega carona naquilo que Deus fez. Entenda isso aí. Entendeu, querido? Vá, minha filha. Entendeu? Não, pastor, mas eu sou crente. Então todos os crentes do litoral vai para o inferno. Não vai, irmã. Para com isso. Tenha visão de reino, de crescimento. Você é livre, você tem liberdade. Mas eu aprendi tudo que você aprendeu lá do outro lado, lá onde a senhora veio, para cá não interessa. Porque lhe ensinaram errado. Lhe ensinaram a colocar jugo, lhe ensinaram que não podia, como diz, querido, entendeu, querido? Cuidar do cabelo, lhe ensinaram, querido, que não podia ir na praia, lhe ensinaram tudo, lhe ensinaram errado. Porque quem fez a praia, quem foi? Foi Deus ou foi o demônio? Foi Deus. Então não é pecado não, querido. Entenda uma coisa, querido, não é pecado você, como diria, a praia. Não é pecado você ir lá no aniversário de alguém, você ter um feriado, você ir lá. Querido, entenda isso. O que é que Paulo diz? Nem tudo que nos vem nos convém. Não é pecado você ir, não. O pecado é você usar, querido, o que o ímpio usa lá. Agora, porque você está na praia, você vai beber com o ímpio? Não. Você está lá, toma teu banho, querido. Seu pecado é o quê, querido? Você querer imitar, como diz, querido, o mundo. Entendeu, querido? Imagina como diz uma senhora de 60 anos de fio dental deitado. Não vai combinar contigo. Entenda, isso aí é se comportar em cada ambiente que você chega. Entendeu? Você tem liberdade. Tem liberdade de ir à praia, tem liberdade, querido, de ir um churrasco. Você tem liberdade de ir num casamento. Ontem uma irmã me mandou uma mensagem. Vou mostrar jazinho. Pastor, minha sobrinha vai casar sábado que vem. De hoje é 8 dias. Mas eu estava orando aqui, pastor. Eu não senti de não, porque a maioria da minha família é ímpia. Não é cristão. Eu falei: tu vai beber com eles? Não. Então pronto. Chega lá, come teu salgado, come teu bolo, bebe teu guaraná. E deixa quem quiser encher a cara, quem quiser, como disse, que ele ficar bebo para lá. Importante, você faz sua parte, terminou seu horário ali, vai embora, acabou e pronto. Agora você vai, como diz, criar contenda dentro da família por causa de religião. Para com isso. Não, faz sua parte. A própria palavra de Deus diz que nós temos que ganhar e não perder. Usar de sabedoria. Entendeu, querido? Aí você não vai tomar dizer, a crente quer ser santa demais, não sei o quê. A santidade, ela não está no terno. A santidade, ela não está, como diz, na gravata. A santidade, ela não está no cabelo. A santidade está dentro de você. É você que tem que ter essa santidade diante de Deus. Amém?
Então aprenda no poder da palavra. Entendeu, querido? No poder da palavra. Sabe por que muita gente não adquire as bênçãos de Deus? Porque tudo fica botando culpa no demônio. Deus quer dar uma chácara, não quero, porque é do demônio. Aí Deus diz assim, então o ímpio vai pegar a bênção. Deus quer te dar uma carne na praia, não, Deus me defenda, eu sou santa. Aí Deus diz, então eu vou dar para o que não é que querer que tem fé. Entendeu? Então entenda isso aí. Deus quer te dar o melhor da terra. Deus quer te dar o melhor da terra. As maioria das ministrações de Jesus foi à beira da praia. Vocês sabiam disso? Foi à beira da praia atravessando. Foi. Entendeu? E a maioria das multiplicações de Jesus também foi à beira da praia. A multiplicação dos peixes. Você acha peixe no deserto? Não. Você acha peixe aonde? Pronto. Entendeu, querido? Então Deus, ele tem, como diz, querido, coisas para a tua vida. Então você tem liberdade em Cristo Jesus. Toque alguém do lado e diga assim, Deus te libertou, diga, de todo jugo para te abençoar. Aleluia, para derramar a bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você crê? Você crê? Aleluia, toque e você diga assim, eu sou livre, rapaz. Diga, eu sou livre. Diga, eu sou livre do sistema. Eu sou livre da escravidão. Eu sou livre do jugo. Eu sou livre, aleluia. Você tem liberdade em Cristo Jesus. Agora tem gente que se aproveita. Tem gente que se aproveita de um texto bíblico para, ó, não é assim não. Para com isso. Ah, mas Jesus mandou. Um dia desse, o irmão, a irmã me ligou e disse, pastor, o presbítero da igreja está aqui embriagado. Falei, ô gente, foi desse jeito. Está embriagado? Tá. Só que não sou daqui não, é de outra dominação. Está aqui embriagado, eu oro por ela. Ele já até vieram aqui, deixa eu ver se ele está por aqui. Entendeu? Que ele sempre vem domingo cedo aqui. Entendeu, queridos? Vocês estão aqui de outra dominação. E eles já estão tão acostumados comigo aqui, com os cultos aqui, que eles estão mais vindo aqui do que lá. Entendeu? Entendeu? Aí ela ainda disse assim, pastor, ele está tão embriagado que em vez dele tocar o instrumento, botar o saxofone aqui, ele botou a tromba do saxofone na boca. Queria soprar ao contrário. Falei, misericórdia. Aí eu peguei, quando ele melhorou, eu disse assim, meu irmão, você está errado. Aí ele, não, mas Jesus multiplicou água e vinho. Falei, mas Jesus não mandou ninguém ficar embriagado, não. Ele disse que é tudo com decência aí e ordem. Jesus não mandou, não. Porque Jesus liberou para beber vinho, agora tu vai encher a caneca. Oxe, tu está doido? Entendeu, querido? Não, para aí. É tudo com decência e ordem. Tá? Então para com isso, meu irmão. Não, mas aqui eu aprendo. Não. Ou tu tem santidade ou não tem, meu filho. Porque a santidade, como eu falei, não é em roupa, não. Santidade, querido, é a tua convivência. É você saber se controlar diante de Deus. Se tem multidão, se controle. Se está só você na tua casa, se controle também. Porque você não está só. Lá do teu lado está o Espírito Santo olhando também. Entenda isso aí. Então entenda, você tem liberdade. Agora você não pode usar um texto bíblico da liberdade que ele para fazer coisa errada. Para fazer coisa errada. Eles me mandaram um vídeo de um pastor que lendo lá na Bíblia dizendo assim, não, mas Deus disse como pode ter duas mulheres. E ele já tinha um caso com uma irmã, já estava com outra. Entendeu? E aí o repórter disse assim, não, mas a Bíblia, aí mostrou lá e disse assim, mas aqui está falando, lê bem, o senhor leu bem. E ele disse, li, entendeu? Que o homem pode, entendeu? Adulterar com duas mulheres. Aí ela foi lá, entendeu? Olhou e disse, não, tem uma vírgula que o homem pode se deitar, não é adulterar, com a sua mulher. Pô, o cara estava torcendo o negócio e ele dizendo que podia adulterar. Para você ver. E tem um monte de gente caindo nesse embalo. Entendeu, querido? Pegando a Bíblia e distorcendo ela para querer, como diz, querido, justificar o seu erro. Para com isso. Deus não tem ninguém por inocente. Deus não tem ninguém por inocente, porque a tua santidade é você e Deus. Deus e você. Você tem liberdade sim. Tem liberdade de ir num churrasco. Entendeu, querido? Tem liberdade de ir numa praia. Você tem liberdade, querido, de ir num sítio. Você tem liberdade sim. Tem, meu filho. Eu entendo a coisa. Sabe como é que causa o escândalo? Vou te mostrar aqui. Escute. Vou te mostrar o que é que causa um escândalo. A Bíblia diz que é daquele que causa um escândalo. O que é que causa um escândalo? Vamos lá. Eu não gosto muito, mas sei muito irmão que gosta aqui. Você é cristão. Aí você monta um time para fazer um joguinho um final de semana, de bolinha com os irmãos, tal. Se é só cristão, grupo da igreja, beleza, não tem problema. Porque se tem algum vuvu ali, resolve entre vocês mesmo. Agora, quando você coloca o ímpio, aí você se estressa, bateu a bola, entendeu? Você se irou e disse, é o fila. Aí o ímpio diz, olha o crente xingando. Olha o crente falando besteira. Entendeu, querido? O escândalo é causado quando tem alguém que não conhece a verdade.
Entendeu, querido? Agora quando está só eu, irmão, nós erramos aí, hein, irmão. Vem cá, vamos orar aqui, repreender isso aí. Está repreendido, hein? Acabamos de falar uma besteira aí. Se chega no pastor lá, nós estamos lascados. Então vamos se consertar aqui. Entendeu, querido? Isso não causa escândalo quando você está num círculo de cristão. Agora, quando entra ímpio, aí causa escândalo. É igual o casamento, você vai no casamento, entendeu? Lá você está no teu cantinho, eu já fui em casamento, eu vou em casamento direto, que me convida de filho de irmãs daqui, entendeu, querido? Um e outro quando eu posso, querido, entendeu, querido? Me convida, eu vou. Eles têm uns amigos dele que não são cristãos. Agora, porque tem uns amigos que não é cristão, não vou fazer. Não, eu vou lá, faço a cerimônia. Eles respeitam, todo mundo em pé, respeita, entendeu, querido? Terminou ali, tem uma ala separada. Ali para quem fuma, bebe, vai para lá. E tem a outra ala lá. E direto, tem a mesa do pastor aqui, a família do pastor, a gente conversa de todo mundo. Eu vou lá no ímpio lá. E aí, meu filho, não queria aqui, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vocês estão bem? Estão bem? Tá, sim, tá ok, tá ok. Agora, como diz, eu cumprimentei, mas eu não estou bebendo com eles. Agora, como diz, para mostrar que é meu amigo, eu tenho. Não. Pastor não está vendo, não. Que essa tá boa. Ei. Pastor não está vendo, mas o Espírito Santo está vendo. É o comportamento, você tem liberdade. Agora entenda uma coisa, querido. A liberdade que Jesus te deu na cruz do Calvário foi para você ser escravo. Foi para você ter um controle entre você. Entenda isso aí. Foi para você ter um controle. Todo mês de janeiro, quando dá aquele do dia 1º até sempre dia 10 de janeiro, eu tiro um tempo com minha família. Caço um lugar onde ninguém me vê, ninguém me conhece, bem deserto, sei o litoral, sei onde for aí, entendeu, querido? Chego lá, como diz, querido, entendeu, querido? Entendeu? As meninas ficam à vontade, eu não deixo por roupa escandalosa também, deixo elas à vontade, mas não para por roupa escandalosa, entendeu, querido? Eu também, como diz, querido, puxo uma cadeira lá, sento lá, desço meu bermudão até aqui, deixo meu bucho para cima, pipocando, tudo o sol batendo, e acabou e pronto, liberdade. O que eu não posso, querido, é colocar uma sunga, entendeu, querido? E ficar igual o ímpio. Primeira coisa, buchudo, baixinho, buchudo, isso vai ficar horrível. Entendeu, querido? Entendeu? Vai ficar horrível. Misericórdia. Entendeu? Imagina Marcão. Cadê Marcão? Tá ali, ó. Imagina esse Marcão. Entendeu? Desta grossura, com o bucho lá no pé do joelho, de sunga. Coisa feia do mundo. Então, para você ver, querido, agora você está no teu ambiente, com o seu bermudão, está ali, uma camiseta regada. Querido, não, pastor, o senhor está incentivando por pecado. Não estou incentivando por pecado, estou incentivando dentro da palavra que você é liberto. Que você é livre, você não é escravo de sistema. Entenda isso aí. Eu vou te contar uma história aqui, para quem não sabe. Eu nasci em berço evangélico. Eu sou da época da história das Assembleias de Deus, que eu aprendi a vida inteira. Entendeu, querido? Daniel Bergre e Navingre. Cheguei a ver eles quando eu tinha meus 10 anos de idade, no estado do Pará. Tá ok? Para vocês verem, tá? Deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Eu ouvi os pioneiros falarem, entendeu, querido? E no livro deles contar. Algumas coisas tiraram hoje porque ficaram para não... Entendeu? Mas eu cheguei a ver, entendeu? Como foi que começou as doutrinas das Assembleias de Deus? Vou te explicar. Lampião, escute essa. Lampião era muito bravo. E Lampião era mulherengo. E Lampião, ele mexia com as mulheres, gostava da mulher quando Maria Bonita não estava. Mas quando Maria Bonita estava perto, entendeu? A Maria Bonita que tinha, como diz, a autoridade de Lampião. Então, se Lampião olhasse para uma mulher, Maria Bonita já queria passar a espingarda e queimar, entendeu? Porque ela era carrasca também, tá? E a história diz que um dia Lampião está andando no Nordeste e os missionários estão fazendo missão. E naquela época, mulher usava roupa até aqui, tá? Não tinha, era até aqui, os vestidão cobrindo os pés, a gola até aqui, e as missionárias, entendeu? E aí eles estão fazendo missão, E Daniel Berg, Navigre, as suas esposas, elas vieram de fora, americana, aquelas mulheres branconas, formosonas, aquelas mulheres, sabe? Entendeu? E Lampião, quando viu a mulher, que ela foi atravessar um rio, a missionária, ela fez assim, que ele olhou, mocotó, ele começou a gostar da missionária. Que mulher formosa. Maria Bonita assim, pega a espingarda. Entendeu?
Aí o que aconteceu? Houve aqui aquela coisa toda, entendeu? Calmaram a situação, a missionária não tinha nada a ver, Lampião que era sem vergonha. E aí o que aconteceu? Entendeu, querido? Dali para frente, colocaram, como diz, os usos e costumes. Daqui para frente, a igreja de Cristo, mulher, não pode mostrar mais, como diz o Mocotó. Não pode levantar a roupa nem para passar um rio. Mulher não pode andar de bicicleta. Minha mãe foi disciplinada 3 vezes porque andou de bicicleta. Quando ela estava doente no hospital Leão 13 ali no Ipiranga, o médico mandou ela fazer uma coisa de bicicleta para poder coisar o pulmão dela, que ela estava com câncer de pulmão e tal. Entendeu? E ela não queria, porque ela disse que, entendeu, era pecado. Mas, Dona Maria, a senhora tem que fazer essa bicicleta aqui, dentro do quarto do hospital. Ela, doutor, eu sou crente. Mas o que é que tem a ver, Dona Maria? Por quê? Porque ensinaram mamãe errada a vida inteira, coitada. Ela foi disciplinada 3 vezes porque andava de bicicleta. Para você ver na época. Você vê quanto jugo colocaram. Gente, eu tenho marca no meu corpo que eu apanhei porque eu assisti televisão. Eu apanhei, eu com 8, 9 anos de idade. Eu era fã, entendeu, do He-Man. Vocês lembram do He-Man? Lembra não? Do Rambo? Rambo. Ixi, o menino ficava doido. He-Man. Eu ficava doido querendo assistir aquele negócio. Sessão da tarde. E na cidade nossa não tinha televisão. Aí um vizinho que tinha mais condição comprou uma TVzona grande lá, daquelas caixonas de madeira antiga, colocou na sala e a gente ficava assim pelas brechas das portas querendo ver o que estava passando. Aí ele abria uma metade da porta, porque naquela época tinha aquelas portas que abriam uma parte e outra não. Ele abria a metade de cima, era menino subindo pro pescoço do outro querendo ver a televisão. E eu no meio da molecada querendo ver também. Aí eu tô lá vendo ali pela porta do vizinho, entendeu? Com um pouco hora eu sinto o cipó de tamarina nas costelas. Você já apanhou de cipó de tamarina? Não? Não tem quem quebra aquilo. Não tem quem quebra. Quanto mais bate, mais ele cria resistência. A mãe me pegou pelo cabelo, esse moleque, tu tá vendo o demônio, e começou. E eu gritava que a perna batia na bunda. E ela, toma, demônio. E do lado o pastor, porque foi o pastor que foi me dedar. Ó, o pastor do cão. O pastor foi lá me entregar, entendeu? Entendeu? Dona Maria, irmã Maria, seu filho tá vendo a imagem da besta, do demônio. Aí o pastor do lado lá, a mãe me batendo, ele bate mesmo, irmã, que tem que arrancar esse demônio desse menino. Olha. E o couro comendo. Quando chegou em casa, e o pastor até chegar em casa. Chegou em casa, o pastor disse, agora põe ele no milho. Põe ele no milho. Aí eu ajoelhado no milho, chorando, para você ver. Entendeu? Que ele deu as costas retalhadas. Agora pega água com sal, irmã Maria, para tirar o pecado desse menino. Eu falei, e a água com sal que tira o pecado dos outros, é? Entendeu? Não é o sangue de Jesus, não. Entendeu? Aí eu lá quietinho, entendeu? Quando bater aqui, a mãe jogou aquela água de sal, meu Jesus do céu. A gente via anjo onde não tinha. Então, para você ver, agora preste atenção. Minha mãe nunca assistiu televisão. Ela nunca teve uma televisão dentro de casa. Agora você diz, olha, presta atenção, olha isso aqui, o tamanho disso aqui. Isso aqui não deixa de ser uma televisão. Olha isso aqui, não deixa de ser uma TV, só diminui o tamanho. Para você ver, não é pecado você ter. Pecado é você não saber usar. Já vi pessoas dizer assim, o celular destruiu meu casamento. Não, não destruiu o teu casamento, o celular nem a internet. O que destruiu é a pessoa não saber usar. Não é pecado você ter. Pecado é você, querido, não saber conter, não saber usar. Entenda isso aí. E agora olha aqui, isso aqui. Aí eu apanhei porque a televisão na época era a imagem da besta. Olha o tamanho dessa besta grande aqui. Olha isso aqui. Grandão, quase 20 metros. Para você ver. Entendeu, querido? Isso aqui é o filhotinho da besta. Porque aquele ali é o grandão, isso aqui é o filhotinho. Então, para você ver, não é pecado você ter. Pecado é você não saber usar. Entenda isso aí. Toque alguém e diga assim, você está liberto. Diga, nenhuma condenação ficará de pé no teu caminho. Nenhum mal ficará de pé na tua casa. Porque Deus tem bênção para a tua vida. Você crê? Quem crê, dá uma salva de palma para Jesus. Canta, filho. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Você é livre. Exceto que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Olha o que aqui diz no livro de Colossenses, capítulo 1 e o verso 13 e 14. Olha o que aqui diz aí, ó. Olha lá, ó.
o qual nos tirou do quê? Da peste. Da onde? Das trevas. Então toque alguém e diga assim: você é livre também da macumba, hein? Pode dizer. Diga: você é livre, pode fazer macumba com galinha, com vela, na cachoeira, onde que quiser, não vai pegar, você é livre. Pode aguardar, meu filho, tá aqui, é o poder da palavra. Aleluia. Jesus não morreu na cruz para você viver vida amarrada, não. Jesus não morreu na cruz para os caminhos ficar travado, não. Você é liberto. Olha o que é que diz, a qual nos tirou. Olha lá, ó, da potestade das trevas, tá aqui, ó. E nos transformou para onde? Para onde? Para o reino do seu filho. Olha lá, ó, do seu amor. Então você, como diz, querido, você é liberto. Pode fazer à vontade, pode acender 4.000 velas, não vai pegar. Fica tranquilo. Pode, querido, matar galinha, pode fazer o que quiser, não vai pegar. Porque entenda uma coisa: antes do teu nome chegar na cachoeira, antes do teu nome chegar na feitiçaria, antes do teu nome chegar no cemitério, já está na mão de Deus. Já está nas mãos de Deus, pode ficar tranquilo. Você é livre, você é liberto. Aleluia. Você está liberto de qualquer maldição. O que é que diz o 14? Põe para mim o 14. E quem temos de redenção pelo seu sangue, olha lá, ó, e saber a remissão do quê? Dos pecados. Entenda isso. Antigamente eu não fazia assim. Eu tenho muita gente da minha época aí. O irmão errou, o irmão pecou. Aí venceu o tempo de disciplina do irmão. Aí levava o irmão lá na frente aí do altar. Fala, irmão, o que foi que tu fez? Eu comi uma porca. O quê? Eu fiz sacanagem com a porca lá no meio da roça. E o que mais? A jumenta também. A pessoa tinha que contar o pecado. Olha o que é que está dizendo. O teu pecado, quem te perdoa é Deus, não é o homem. A igreja só confirma, querido, a tua comunhão com Deus. Você está entendendo? Você não tem que expor o teu pecado a ninguém, aos homens. Você tem autoridade sacerdotal, o pastor tem que usar de sabedoria. Colocar, pede perdão, irmão, amém. Entendeu por quê? Porque você, querido, já foi remido pelo sangue de Jesus. Querido, já te lavou, te limpou. Antigamente pegava as pessoas, colocava para contar o problema, o que aconteceu, para depois pedir perdão. Não. Pastor, eu errei. Dobra teu joelho, fale com Deus, peça perdão e não peques mais. Está aqui. O que foi que Jesus fez com aquela mulher que encontraram ela no ato de adultério? Vai em paz e não peques mais. Vai em paz e não peques mais. Depois que todo mundo saiu, aí ela abraça Jesus e agradece. Quem perdoou ela? Foi os homens ou foi Jesus? Foi Jesus. Então você não pode deixar de cear por causa de um erro. Você pediu perdão a Deus, Deus te perdoou, você sentiu paz no teu coração, fica tranquilo. Fique em paz, porque é você que tem que pedir perdão a Deus. A Bíblia fala isso. Você não tem que confessar o teu erro a ninguém. O teu erro, querido, é você e Deus, Deus e você. Entendeu? Entenda isso aí. Ah, mas eu pedi perdão, fulano não me perdoou. Você fez sua parte. Se ele não te perdoou, é ele Deus, mas você fez a sua parte. Você está em paz no teu coração? Fica tranquilo. Entenda isso dentro da palavra de Deus. Entenda. Já peguei muita. A última ceia, a irmã estava 15 anos sem cear. E ela começou a vir aqui. E eu falei: o que foi, irmã? Aí a minha filha chegou para mim e disse assim: pastor, pai, a irmã está 15 anos sem cear, porque de onde ela veio, disse que o pastor disse que ela não pode cear, porque o marido não é crente. E o marido não casou com ela ainda. Falei: ué, e o que é que tem a ver? Isso é hierarquia, ordem humana, lei de igreja. Não tem nada a ver. Vem cá, vem aqui. Jesus, a Bíblia diz que a salvação é individual. Se Jesus morreu na cruz para mim ser salvo, se Jesus morreu na cruz para você ser salvo, agora teu marido erra, você tem que pagar por ele? Tua mulher erra, você tem que pagar por ela? Não. A salvação é individual. Entenda isso aí. Entenda. Você não pode ficar sem a tua comunhão. Você é batizado, você está em comunhão com Deus. Você não pode ficar. Agora o marido disse: eu não vou casar não. Eu não vou casar só para te pirraçar, para você não cear. Quer dizer que Deus vai te condenar pelo teu marido. Quem está errando é ele, não é você não. Você está em paz com Deus? Segue, filha. Tenha paz em Deus, tenha tua comunhão em Deus. O marido que quiser que aceite Jesus, se ele não quiser aceitar Jesus, problema dele para lá, mas menos você está em paz com Deus. A tua vida, querido, entenda isso, diante de Deus, querido, é individual também. As bênçãos é individual, a salvação é individual. Acabou.
Você não tem que parar a tua vida, parar de cear, de participar, ser participante da ceia de Cristo, de congregar por causa de erro de marido. Ou vice-versa, de mulher também. Não, não vou cear porque a esposa não casou comigo. Eu não vou cear. Para. Você está batizado? Você está na comunhão? Fica tranquilo, a salvação é individual. Agora, lei humana. O que você não pode é participar, tocar sem ser batizado. Agora, lei humana, hierarquia de igreja, vai colocar julgo. Agora, até quando? Vai ter que esperar? Quer dizer, se o marido morrer, que não é crente, morreu, não é crente, a mulher vai ficar a vida inteira condenada? Ah, para com isso, irmão. A Bíblia é bem clara, ela nos ensina isso. Você está liberto, você está livre. Entenda isso. Tem marido que não gosta de igreja, não gosta de religião, entendeu, querido? Não quero saber de religião, não quero casar, não quero saber de casamento. Não. A mulher é uma benção, tudo. Agora você vai parar a tua vida, quer dizer que Deus vai te pesar a mão por causa do teu marido. Não tem nada a ver, o erro dele é o erro dele, o seu é o seu. Entenda isso aí. Salvação individual. Se a salvação é individual, a tua comunhão também é individual. Não tem nada a ver. Ah, então Jesus morreu na cruz. Me mostra Jesus dizendo, querido, eu morri na cruz por 2. Se não for pelos 2 juntos, não tem céu. Não, a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi para nos dar cada um a sua salvação. Cada um. Entenda isso. Aleluia. Então, se a salvação é individual, as bênçãos também é individual. Então, você não pode brecar a tua vida. Parar. Entendeu, querido? 15 anos ela foi, como diz, querido, estava sendo condenada. Porque não podia cear, porque o marido não é crente. Porque o marido não casou com ela. Não tem nada a ver isso. Entenda isso aí. Isso passa a ser, querido, entendeu, querido? Entenda uma coisa. Lei humana, porque a Bíblia diz assim, ó, o que é ligado no céu é ligado na terra, o que é ligado na terra é ligado no céu. Tudo bem. Depois que Jesus veio, quebrou esse protocolo e veio essas leis. Tá bom. Mas me mostra o casamento de Adão e Eva. A certidão. Eu quero a certidão de Adão e Eva. Qual foi o cartório que eles casaram? E tinha comunhão com Deus. Entendeu, querido? O pecado entrou através de quê? Da serpente de Satanás, mas ela foi fraca. Mas entenda uma coisa, querido. Enquanto, como diz, o pecado não tinha entrado, ele estava tudo em paz. Entendeu, querido? E era homem e mulher, mulher e homem. Era marido e mulher, mulher e marido. Então, para você, agora me mostra a certidão. E nem por isso Deus não... A Bíblia diz que todo dia Deus passava no jardim para ver eles. Todo dia. Deus passava lá. E aí, como é que vocês estão, Eva? Como é que vocês estão, Adão? Vocês estão bem? Sim. Então, bem, Senhor. Então, obrigado por essa natureza, essa belezura toda. Ah, então tá bom. Tá, acabou e pronto. Entendeu? E Deus abençoava. E nem por isso Deus disse, não, me dá aqui a certidão, senão você não vai entrar no jardim e nem vai poder comer nada aqui dentro. Me dá a certidão, não vai ter comunhão. Não existe isso, entenda isso. Agora, lei humana e a gente que quer as coisas de Deus com perfeição, diante de Deus, querido, hoje, nos dias de hoje, sim. Agora, os dois é cristão. Servo de Deus, servo de Deus. O que custa casar? O que custa botar a vida em ordem? O que custa, como diz, andar em perfeita comunhão com Deus? Porque agora os dois já têm o entendimento. Entenda isso aí. Então a salvação ela é indivíduo. Então você é liberto. Está aqui dizendo o texto. O texto foi bem claro. Aleluia. Se você está em Cristo Jesus, querido, o sangue dele não foi para você, como diz, viver uma vida de escravidão. O sangue de Jesus foi para você ter liberdade. Para você ser livre. Para você ser liberto. Você crê? Você crê? Toca no teu coração e diga assim, eu sou liberto, rapaz. Diga, nem o mal tem poder na minha vida, nem na minha casa. Você crê? Aleluia. Então aprenda dentro da palavra de Deus. Aleluia. Agora, como diz lei humana, coloca julgo. Cada igreja ela tem sua hierarquia. Tem. Entendeu, querido? Tem. Entenda isso aí. Hoje tem igreja para tudo que vocês quiserem. Tem. Tem igreja para tudo. Que é aquilo que eu digo, não precisa me xingarem. Não precisa me condenar, não precisa falar besteira na internet. Se não é bom o culto do pastor Ezequiel, o ensinamento que Deus dá ao pastor entregar a igreja, muda a internet aí, bronqueia a página, bronqueia o pastor, vai ver outro aí que te engana, não tem problema, mas não precisa xingar. Entendeu, querido? Porque aqui eu não vendo água, que eu não vendo lenço, que eu não exploro a fé de ninguém, mas não precisa me xingar. Fica tranquilo, fique em paz. Entendeu, querido? Cuide da tua religião aí, da tua igreja aí, ensina do jeito que você acha que é certo. Fica aí, porque a igreja hoje tem igreja para tudo. Agora tem que ver qual é a igreja que vai entrar ao céu. Se estiver fora do mandamento da palavra, esquece céu. Entenda, tem igreja para tudo. É aquilo que eu digo, é que eu não seguro ninguém. Fica tranquilo. Fique tranquilo, se tu quer uma igreja, querido, que cuide da tua família, que cuida do teu bem-estar, que cuide da tua espiritualidade, que tem visão de Deus, que tem unção de Deus, seja bem-vindo. Porque hoje tem igreja para tudo. Se a gente aperta aqui, o camarada fica nervosinho, filho, vai em paz, fica tranquilo.
Entendeu? Tem igreja, querido, para cão com cão, diabo com diabo. Não tem igreja do capeta? Tem igreja do capeta agora também. Então tem igreja para cão com cão, diabo com diabo, inferno com inferno, viado com viado, mulher com mulher. Tem igreja para tudo. Não precisa, como diz, querido. Agora, tu quer uma igreja verdadeira? Se a Bíblia abomina, querido, homem com homem, mulher com mulher, querido, e a Bíblia, como diz, que ele bate de frente com o pecado, como é que essas igrejas que estão tudo no pecado vão entrar no céu? Nunca. Nunca, meu filho. Aprenda dentro da palavra de Deus. Entenda isso. O céu não é bagunçado, não. O céu não é lugar de raparigagem, não. O céu não é lugar de viadagem, não. O céu é coisa santa. Entenda isso aí. Um dia desse mostrando que eu não sei se era lobisomem, se era mulher, o que trouxeram aquilo. Entendeu? Que estava cantando. Porque pararam de falar do céu. Eu falei, se nós falar a verdade do céu, vocês não vão gostar. E a gente ainda falando, já estamos criando, como diz que já tem gente que fica embrabado, enraivado. E como é que vocês querem cantar o hino que vocês não vivem ele? Porque pararam de falar do céu. Então fale do céu. Pega a Bíblia e abra lá e diz assim, Deus abomina. Para ver se vai ficar alguém lá. Não fica. Então, da mesma forma que não gosta que fala do céu, a verdade, então não canta os hinos do céu. É a verdade. Porque os hinos celestiais, os hinos, querido, que Deus, querido, manda nós adorar, é só para quem quer vida com Deus, querido, quer um evangelho sério e tem o espírito de adoração e o espírito de Deus. Entenda isso aí. Agora, como é que você quer, querido, como diz, querido, ir para o céu com a vida errada, ir para o céu com a vida de bagunça, ir para o céu com a vida de prostituição? Não vai, moço. Não vai, está perdendo tempo dentro de igreja. É a verdade. Tem que ser pregada a verdade. Nós estamos num culto de Santa Ceia. Eu estou já terminando essa mensagem para poder entrar na campanha aqui. 2 eventos ao mesmo tempo, num só. Mas tudo bem, vamos lá. Entenda isso que Deus está dizendo para mim e para você. Dentro da palavra de Deus. Olha o que é que diz esse texto bíblico aqui. Presta atenção. Aleluia. Olha o que é que diz aqui, ó. Põe para mim, fazendo favor. Aleluia. No livro de 1 João, capítulo 5, o verso 12. Põe aí para mim. Olha lá. Quem tem um filho, tem o quê? Vamos lá. Quem tem um filho, tem o quê? Tem a vida. E quem não tem o filho de Deus, tá aí, ó. E o que é que o filho de Deus manda dizer? Abomina pecado, rejeita prostituição, rejeita fornicação, rejeita corpo do mesmo corpo. O que é corpo do mesmo corpo? Mesmo sexo. Rejeita. Aí como que o camarada diz que é filho de Deus e fica com essa sacanagem por aí? Aí depois ainda vem aqui ainda. Não. Como é que a pessoa diz que é filho de Deus e quer ver uma vida, como diz que ele, de bagunça, de baderna, e quer só benção? Quer a benção de Deus. Mas tu quer a benção, mas não quer o dono da benção? Tu quer a benção, mas não quer compromisso com o dono da benção? Não é assim não. Deus tem benção, Deus tem chave, Deus vai quebrar macumba, feitiçaria, vai abrir o teu caminho, mas para quem quer vida com Deus. Aleluia. Quem quer vida com Deus, você tem liberdade. Mas a liberdade não é para você se prostituir. A liberdade de Cristo não é para você encher a cara. A liberdade de Cristo não é para você roubar. A liberdade de Cristo não é para você fazer coisa errada. Não, a liberdade de Cristo não é para isso não. Porque se for para você ficar da mesma forma que você estava lá no mundo, então fica lá. Então fica lá. Porque o evangelho de Cristo é mudança. O evangelho de Cristo é mudança. E entenda isso aí. O evangelho de Cristo é mudança. Um dia desse uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu amo os seus cultos, mas eu acho que o senhor tem que botar mais rédea. Falei, rédea de quê? Quem bota rédea é cavalo. Aqui não tem cavalo. Aqui tem gente. Tem ser humano aqui dentro. Tem vidas. Rédea do quê? Entendeu? Você tem que pegar uma pesada. Eu dei uma olhada na igreja e vi que as irmãs são bem vaidosas. Falei, não, elas não são vaidosas. Elas são zelosas. Elas se zelam, elas se cuidam. Tu quer o quê? Tu quer uma igreja do King Kong? É? A mulher tudo esfurafada, cabeludona, tudo vegetando, aleluia, glória a Deus. Kong, ô Kong. Tu quer uma igreja assim? Não. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, tem que se cuidar sim. É porque eu não tenho tempo, irmão, sou sério falar. Entendeu, querido? Pelo problema de câncer que eu tive, eu tomei muita quimioterapia, rádio, então meus ossos eles são fracos. Se eu pular num 3 degrau daquilo ali, é perigoso eu quebrar o pé. Mas se eu tiver essa saúde que esses meninos têm, tá todo dia com aquele negócio lá na academia. Que tivesse na academia. Tava. É porque eu não tenho. E eu tenho medo de me prejudicar a minha saúde, meu braço, a perna, alguma coisa, dar uma lesão, alguma coisa. O médico disse que não pode. Entendeu? Mas você se cuidar, não é pecado não.
Você cuidar da tua saúde não é pecado não. Entendeu? É não. Tive pouco tempo do médico disse assim, olha, teu bucho está muito grande, vamos ter que diminuir ele. Eu falei, oxente. Ele disse, já que o senhor não pode ir na academia por causa do problema dos ossos, que o senhor tem os ossos fracos. Aí me passou um negócio para passar e mandaram arrumar um aparelho que está chegando, que já vai pôr no bucho e fica... Você fica dando choque lá, parecendo um peixe elétrico. Então, para você ver. Entendeu, querido? Você se cuidar. Agora, como diz, que você se cuidar não é pecado, não. Entenda isso aí. Entendeu, querido? A irmã se cuidar. Jesus, eu vou para a tua casa domingo. Já vou preparar minhas unhas. Eita glória. Já vou arrumar meu cabelo. Tanto eu vou para a casa de Deus, como também para o meu marido também. Ficar bonita para ele. Não é pecado você se cuidar. Pecado é quando passa a ser, querido, fora do limite. Entendeu, querido? Pecado é quando você diz assim, eita, essa banda fica preta, essa fica roxa, essa fica rosa, parecendo arara. Aí, meu irmão, é pecado, porque passa a ser vaidade. Agora, quando você se zelar, o homem se zelar, se cuidar, não é pecado, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Um dia desse, a irmã chegou para mim e disse assim, pastor, eu já estou 3 dias jejuando, eu já não estava aguentando 3 dias. Eu botei a mão assim, ó, bem aqui, me fazendo assim. 3 dias, ela como daqui a aqui assim, ó, eu não estava aguentando. E Deus mandou fazer 15 dias sem escovar os dentes, eu já estou 3. A minha pressão já estava caindo. 3 dias. Vou te mostrar dentro da palavra, que a Bíblia diz que quando tu for jejuar, escove teus dentes, lave o teu rosto e não mostre nada a ninguém. Isso não é santidade, isso é espírito do porco. É espírito imundo, chudo lodo. Chudo lodo, olha isso aqui, ó. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, a unção é mais importante. Faz o quê? Aí coloca o outro, coloca aí o 18. Olha lá, ó. Para não apareceres. A quem? A ninguém, a homem, a mulher, a ninguém. Entendeu? E quando jejuares, é só o teu Pai Celestial, acabou e pronto. É um secreto, você e Deus. Deus e você. Está aqui, ó. Agora tem gente, isso é gente aparecida. Deus não recebe esse tipo de oração desse povo. Eita, irmão, manto na internet. Eu estou 15 dias no monte, perdendo tempo. Deus não recebe isso. Sou sincero te falar e falo diante de Deus. Porque você está querendo se aparecer. Não é Deus que está aparecendo. Entenda isso aí. Entendeu? Deus mandou 15 dias sem lavar rosto e escovar dente. Mentira. Deus manda lavar o rosto, escovar o dente para que não mostre nada a ninguém. Ainda manda até tomar banho. Toma um banhinho, rosto, dente, para que ninguém perceba. Porque é um particular, você e Deus, Deus e você. Terminou de banhar, olhinho de unção, me guarda Jesus, me protege. Vou para o meu dia a dia de luta, trabalha lá, trabalha orando em espírito. Deu o horário do almoço, caça um lugarzinho, dobra o joelho, obrigado Senhor, pegou o olhinho de novo, unge. Ah, bom, meu irmão, tu vai ver se a porta não vai abrir, se Deus não vai te dar a vitória. Agora tem gente que pensa, querido, que gente vai ficar trancado dentro de um quarto. Não, ei, para aí. O Espírito Santo não quer ninguém depressivo não, rapaz. Quem fica trancado dentro de um quarto, querer sair, você querer escovar dente, você querer tomar banho, é espírito maligno. Para com isso. Dentro da palavra você tem que aprender. Dentro da palavra de Deus. Se você aprendeu para lá, então fique para lá com tua doutrina para lá, porque aqui não. Entendeu? 3 dias eu não estava aguentando a mulher falar perto de mim ali. Imagina o marido. Imagina quando chegasse no 7º, no 8º. Ia estar rotando, meu irmão. Urubu. Não é isso não. Deus, ele não quer isso. Entendeu? O Espírito Santo, ele trabalha, querido, ele trabalha com prudência e trabalha também, querido, com sabedoria. O Espírito Santo, ele é sábio. Entenda isso aí. A irmã entregou um manto para outra aí. Depois a irmã veio me procurar. Pastor, a irmã me entregou um manto e eu não sei o que foi que ela... Vai lá perguntar para ela, não foi eu que entreguei, vai lá. Vai lá. Aí ela falou, irmã, missionária, eu queria ver o que a irmã me entregou. Estava tão emocionada, chorando. Queria saber o que foi que Deus falou. Ela falou, não lembro. Porque eu só lembro na hora que o Espírito Santo me usou. Aí eu gritei daqui, então não foi Deus. Não foi Deus, que o Espírito Santo, ele tem consciência. Quem apaga a mente da pessoa e não sabe o que fala é o capeta. É entidade. A pessoa manifesta, quando manifesta não sabe por onde foi que a raça rodou, ou o que aconteceu, é o capeta.
Agora o Espírito Santo não, o Espírito Santo tem consciência. Se Deus me deu revelações, mas está emocionado, eu tenho que voltar. Não, irmão, Deus falou assim, assim, assim. Consciência. Não. Se te passou por isso, ou alguém fez isso com você, não foi Deus. Porque o Espírito Santo, ele tem consciência. Entenda isso aí. O Espírito Santo não quer que você fique sem tomar banho. O Espírito Santo não quer que você fique sem escovar dente. O Espírito Santo não quer que você fique sem se cuidar. O Espírito Santo não quer isso não. Porque a palavra de Deus diz que nós somos templo do quê? Do Espírito Santo. E templo não é isso. Isso aqui é cumprimento de um tabernáculo para nós adorarmos a Deus. Mas o templo somos nós. É nós que temos que se cuidar e dar o melhor para Deus e o nome dele ser glorificado. Quem crê, dá uma salva de palma para Jesus? Canta, filho. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Aleluia. Estamos nós aqui. Você crê? Aleluia. Isso é para quem crê. Aleluia. Que o Espírito Santo, ele age. Aleluia. Olha o que é que diz no livro de Levítico, capítulo 8, e o verso 10, 11 e 12. Aleluia. Olha lá. Olha o que é que diz aí. Então Moisés, escute isso. Moisés tomou o azeite do quê? O azeite do quê? Toque alguém, diga assim: a unção expulsa coisa ruim, rapaz. Diga: e abre caminho. E ungiu o tabernáculo. Olha lá, ó. E tudo que havia nele. E o santificou. Toque você, diga assim: eu sou o templo do Espírito Santo. Quando termina esse culto aqui, continua sendo tabernáculo. Sim, mas um tabernáculo vazio. E tabernáculo vazio, o Espírito Santo não habita. O Espírito Santo só habita o tabernáculo que tem gente, porque ele habita em nós. Então isso aqui é um cumprimento, entendeu? De um lugar para nós adorarmos a Deus. Mas isso aqui, ó, pedra, som, entendeu? Querido, o Espírito Santo não habita porque não tem vida. Ele habita em nós. Então você pegar o óleo e ungir tudo que está dentro da tua casa não é pecado. Aí fica essas cambadas, sabe? Entendeu, querido? Da época de Lampião, dizendo: ei, que unção, irmão, só é para presbítero evangelista. Ai, meu Deus. A partir do momento que é liberado pelo presbítero, o evangelista, o pastor, a unção está liberada na tua vida, você pode usar ela. Pode ficar tranquilo. Pode usar, irmão. Se eu libero uma unção sobre você, você pode tocar na tua casa, pode tocar no teu carro, pode tocar, está ungido, está abençoado. Meu pastor me deu a unção, me deu a benção, estou debaixo de cobertura, o mal não tem poder. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Deixa eu ver se a irmã está aqui. Todo dia a vizinha colocava um carro de pirraça, a vizinha da frente de Jabuzeira. Colocava o carro e trancava o portão da irmã, que ela não conseguia nem sair para ir no mercado. Aí ela me ligava chorando: estou morrendo. E foi. A vizinha macumbeira, ela ficou olhando para o carro dela lá e tranca a minha porta. Eu falei: calma aí, irmã. Calma. Você está debaixo de cobertura de oração. Calma aí. Pega o óleo lá. Pega o óleo. Você tem aí? Tem o vidrinho, tá bom. Pega meio balde d'água. Sim, senhor. Eu peguei. Joga o óleo dentro. Despejei. Vai lá, o portão tem tela, mandou a foto, era só regradinha. Então, dá para ver o carro? Dá. Joga o balde d'água e sai, capeta, da minha frente, em nome de Jesus. E pronto, irmão, pode ficar tranquilo. Só isso, falei: só isso. Ou você vai querer acender vela igual ela também? Oxe, fique em paz. Vai, irmã, faz isso. Tá bom. Preparou e jogou. Sai, capeta, na minha casa, em nome de Jesus. De lá a vizinha veio. A vizinha: ela: ai, pastor, me ligou, a mulher ficou revoltada. Falei: se tem outro óleo aí? Tem um pouquinho ainda. Falei assim: pega também. Tá. Põe numa bacia menor. Colocou. Entendeu? A vizinha foi no portão dela aí: eu vou te matar com macumba. Quando ela falou: vou te matar, eu falei: joga nela. Na cara. Sai, demônio, da minha porta. Tá bom. Uma semana a macumbeira, a jabuzeira, mudou. O carro pegou fogo no dia da mudança. Deus deu vitória. E o caminho dela ficou livre.
Mas é justo? É. A Bíblia diz, devolva a afronta ao teu inimigo. Eu te provo na palavra. Para você devolver a afronta. Eu te provo. Aí, ó. E torna aos vossos vizinhos no seu regaço 7 vezes tanto com a sua injúria, com a qual injuriar o Senhor. 7 vezes vai voltar para quem mandou para você. Toda maldição vai voltar para quem mandou. E a bênção do Senhor vai estar contigo. Você crê? Você crê? Aleluia. Quem crê, levanta a mão e diga, vai voltar toda maldição para quem mandou, em nome de Jesus. Quem crê, dá uma salva de palma. Porque quando você está debaixo de uma cobertura de oração, tudo que eu mando você fazer, você está debaixo da cobertura, a guerra não é mais sua, é de Deus e minha. Pode ficar tranquilo, é mundo espiritual. Quem mandou? Aí ela vai bater lá para saber quem mandou. Aí a entidade desce. Fala, essa vizinha fez isso. E ela jogou lá, o que ela jogou? Sai do caminho, porque ela tem um baixinho buchudo lá. Tem um negócio como lá em cima lá. Sai fora, porque senão você vai se dar mal. Vai. Sai fora, se manda daí. Entendeu? Porque não dá não, para bater de frente com a unção não. Vai, se manda. Deixa o caminho dela livre. Ela está debaixo de... E a guerra agora, como disse, não é mais sua. A guerra agora é com autoridade espiritual. Por isso que tem que viver uma vida de oração. Vocês acham que eu não enfrento guerra? Vocês acham que eu não dou de cara a cara com o diabo? Na noite, na jornada? Ontem na estrada eu vindo com a Isabelle. Entendeu, querido? Senti que a caminhonete bateu assim, retinha assim, ó. Bateu a caminhonete assim, eu falei, sai daí, demônio. Quando eu olhei, estava aquele vulto preto olhando assim, entendeu, querido? Atrás do carro, eu com 120 por hora. Eu falei, sai daí agora, em nome de Jesus. Nesse carro tu não toca. Quem está aqui é o Espírito Santo de Deus, e tem anjo em volta. Seguimos, fomos lá para a igreja, fizemos o que tinha que fazer, que Deus mandou, voltamos, e amém. Você acha que eu não enfrento a guerra? Você acha que eu não enfrento a ameaça, afronta? Quem foi que pegou o gato, Naldo, e colocou dentro da sacola? Cadê o Naldo? Está aí? Naldo está aí? Quem foi que colocou o gato? O gato estava com cabeça ou sem cabeça? Aqui, ó. Fizeram macumba com minha foto, com meu nome, com tudo. Aqui, ó, no estacionamento da igreja. Não tinha foto de ninguém daqui dentro, não. Entendeu? Que ele era o pastor. Golaram o gato, tiraram a cabeça, botaram no lugar com vela, botaram o corpo em outro lugar, dentro do estacionamento. Pularam e fizeram isso dentro do estacionamento da igreja. Entendeu, querido? Para quê? Para prejudicar o pastor. Para tentar, querido, sabe o que foi que eu fiz? Mandei ele recolhe lá. Peguei, lavamos, ungi. Entendeu, querido? Falei, quem fez, volta 7 vezes. 7 vezes. Semana retrasada o jabuzeiro morreu, o chefão. Tá bom, meu irmão. Uai, entendeu, querido? As trevas não tem poder não, rapaz. Toque alguém e diga assim, você está debaixo do sangue de Jesus. Diga, o mal não tem poder na tua vida, não tem poder na tua casa. Agora como é que você tem a cobertura de Deus na tua vida e o diabo fica, como diz, que ele te oprimir, né? E você fica, ai que medo. Repreenda. Se tu não tiver coragem assim, demônio, Satanás, vai lá se resolver com o meu pastor, mas sai da minha casa em nome de Jesus. Pode mandar, não é nada não. Você está debaixo de cobertura de oração. Você está debaixo da bênção de Deus. E nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua casa, nem na tua vida. E o nome de Jesus será glorificado. Quem crê, dá uma salva de palma para ele. Você está debaixo da remissão. Aleluia. Aí o 11 diz assim, ó. Olha o que é que diz o 11 do livro de Levítico, capítulo 8. Diz assim o verso 11. Foi para mim. Aleluia, o verso 11. E dele expingiu 7 vezes. Olha lá, ó. Por isso que é importante. Eu sei lá, na janela 1, na porta 2, na outra janela 3. Tá? Quando acabar a janela, tudo volta de novo. 4, 5, 6, 7. Importante. Toda vez que você unge 7 vezes, entendeu? Que eles são 7 anjos que descem. Sabia? São anjos que descem para guerrear. Olha lá, ó. 7 vezes ele ungiu o altar. E ungiu o altar. E todos os seus utensílios, tudo que estava ali. Como também, olha lá, ó. Até a pia. E aí? Aí já vi muito pastor dizer, a unção só é para enfermo. Isso aqui é o quê? Pia. Entendeu, querido? Teu carro, tua casa, tudo que tiver. No teu poder, com você tem que ser ungido. Está aqui, ó. Olha a Bíblia dizendo. Entendeu, querido? Aí tem que dizer, não, irmão. Oxente, vai ungir a pia. Aqui, ó. Ungir teu guarda. Jesus repreenda. Para nunca mais comer esse
Tem gente que dá traça nos guarda-roupa, dá formiga, dá tudo. Jesus está repreendido. Tem gente, como diz, que no armário, querido, cria formiga no seco, cria uma formigaiada dentro de casa. Vai lá, unge a pia, unge o armário, unge a geladeira. Sai, devorador, sai, capeta do inferno. Aqui tu não tem poder não. Tá aí, ó, tá mandando ungir, vai lá. Ungir os tecidos alimentos. Entendeu, querido? Ungir a pia, tá aí, ó. Entendeu, querido? Olha lá, ó. Entendeu, querido? Para o quê? Santificar. Tem que estar tudo ungido. Entenda isso aí. Ah não, pastor, mas isso era só no tabernáculo. E qual era a diferença de uma pia de dentro da igreja e a da tua casa? Pia é pia. Entendeu, querido? Vai. Isso aqui é um altar, mas não deixa de ser uma mesa. Isso aqui é uma mesa. E qual é a diferença dessa mesa? A única diferença é que a unção está aqui, o vinho, tudo que é para a Santa Ceia. Mas lá na tua casa, quando tu vai comer, tu no curva a cabeça, Senhor, abençoe este alimento, não está abençoando a tua casa? Tem que estar ungida também. Aí, filho. Até quando essas ignorâncias de religião? Que você não pode ungir. Que você não pode, como diz, que se você está debaixo da unção, está liberada a unção. Está aí, ó. Aleluia. Entenda isso aí. Entenda. Eu vou te provar dentro da palavra que nenhum exército que tinha cobertura, querido, de um sacerdote, de um profeta, eles não iam com seus carros e cavaleiros para a guerra sem unção. Sem unção, sem ungir. Unge os cavalos. Cavalo é o quê? Não é animal? Não é animal? Então, qual é a diferença de um cavalo para um cachorro? Tem gente que gosta de cachorro, entendeu? Ama cachorro mais do que filho. Porque mesmo o filho fala mal da mãe e do pai, e o cachorro não fala. Você chega, o cachorro é mais teu amiguinho, e você tira até teu estresse. É a verdade. Entendeu, querido? Entendeu? E qual é a diferença de ungir um cavalo e ungir qualquer animal dentro de casa? Animal é animal. Entenda isso aí. Carruagens, carros. E qual é a diferença do carro da época, querido, que era de roda de madeira para o carro de hoje? Carro é carro. Então pronto, toque alguém, diga assim: tudo que tiver na tua mão vai ser ungido e próspero. Diga: vai ser ungido a tua casa, vai ser ungido o teu carro, vai ser ungido a tua vida, vai ser ungido as tuas contas. Deus vai prosperar, Deus vai abrir a porta e o nome dele vai ser glorificado. Quem crê, levanta a mão e glorifica e exalte a ele. Dá uma salva de palma.